Eu acho que a minha aproximação com o tema de pesquisas relacionadas à ditadura de modo mais geral e de pesquisas relacionadas à Comissão Nacional da Verdade em particular tem muito a ver, em primeiro lugar, por uma questão meio que prática, assim, porque assim que eu entrei na UFJF em 2014, que eu fiz o concurso, né, assim, 2 meses depois, mais ou menos, eu recebi um telefonema da, então, presidente da Comissão Municipal da Verdade de Juiz de Fora, que era a professora Helena Mota, né, que era professora das Ciências Sociais da UFJF, e foi instituído aqui em Juiz de Fora, né, a Comissão Municipal da Verdade, que era uma comissão que, a princípio, veio com certo apoio do poder público, da prefeitura, né, mas depois acabou ela meio que tendo que se virar para trabalhar de modo independente e tal. E a Helena me convidou para ajudar na elaboração do relatório final. Depois virou, inclusive, um livro, né, da comissão. E Juiz de Fora, enfim, não só porque daqui partiu o golpe de 64, né, mas Juiz de Fora teve alguns lugares importantes, né? A Dilma, inclusive, passou aqui por Juiz de Fora, né? Juiz de Fora teve o presídio de Linhares, enfim, tem toda uma trajetória vinculada à própria história da ditadura, né? A experiência da ditadura. Eu acabei me envolvendo no relatório, né? Participando de várias das discussões da elaboração do relatório, contribuindo com a elaboração de 2 dos capítulos do relatório, e eu fui me aproximando cada vez mais dessa discussão. Me incomodava, e aí é uma questão que eu acho que é interessante também pensar, porque nesse momento, como eu disse, era o momento que eu tinha entrado no departamento de História, eu estava ainda tentando me localizar, né, também do ponto de vista de pesquisas, como que eu podia conciliar as minhas agendas de pesquisa, né, que eu estava fazendo essa transição, né, porque, enfim, eu continuava participando dos espaços da ANPOCS, das Ciências Sociais, como continuo participando até hoje, mas também sentia essa necessidade de eu me inscrever mais significativamente no campo da história. Sobretudo porque, né, essa é uma impressão que eu tenho, eu acho o campo da história, de modo geral, mais autocentrado, mais autorreferenciado, mais fechado, né? Então, eu achava que era necessário, né, eu manter as minhas pesquisas, mas de um modo ou de outro também me inscrever mais fortemente na área da história. E eu vi por aí também uma possibilidade, né, de eu conciliar interesses acadêmicos, interesses políticos que eu tinha, porque esse tema da ditadura, para a nossa geração, de um modo ou de outro, ele sempre esteve aí, né, assim, não com a forma, de modo tão forte quanto está hoje, ele era uma sombra que estava presente ali, e aí eu comecei a me interessar, que é muito interessante isso, né, eu acho que a nossa geração, ela é muito marcada, acho que a gente ainda vai precisar de um tempo para elaborar isso, por junho de 2013. Né? Acho que junho de 2013 é muito marcante, né? Assim, em termos das nossas trajetórias pessoais, políticas, das nossas percepções de mundo, né? Não por junho de 2013 em si, mas pelo que ele desencadeou a partir de então. E a partir dali eu já via também, já começava a observar essas manifestações, né, de pedidos de volta da ditadura, enfim, ainda muito periféricos, né? Depois isso vai ganhando mais força nas manifestações de 15 e 16, na greve dos caminhoneiros, mas já estava presente ali. Então, ou seja, era um interesse prático, uma demanda prática de participar no relatório, essas questões que me incomodavam dessa volta desse discurso, dessa retórica em defesa da ditadura, e, por outro lado, né, essa percepção da presença, eu ia acompanhando também nos jornais o quanto o debate da Comissão Nacional da Verdade entrava, aparecia, né? Não, eu sempre gostei muito de ler jornal, assim, né? Então, assim, aquilo via que aparecia aquele debate de forma periférica, mas aparecia. Aí, até que em 2015, eu fiz o meu primeiro projeto, propriamente, que era um pouco com essa percepção, né? Tentar entender os debates públicos em torno da Comissão Nacional da Verdade. Né, sobretudo na imprensa, na chamada grande imprensa, né, mapeando não só os editoriais, mas o enquadramento também dos editoriais e das manchetes dos jornais de maior circularidade no Brasil, né, Estado de São Paulo, Globo e Folha de São Paulo, em torno da cobertura da Comissão Nacional da Verdade. E aí eu fiz esse projeto em 2015, depois em 2017 eu ampliei esse projeto com o apoio da FAPEMIG, né, um projeto mais amplo com a pesquisa com apoio da FAPEMIG, e fui constituindo um corpo de bolsistas de iniciação científica, no qual a gente tentava fazer, né, essas pesquisas, fazendo esse levantamento e tentando perceber esses debates, essas controvérsias, essas disputas na grande imprensa. E aí, foi até aquele artigo que eu publico, que é um pouco dessa percepção que é um tanto quanto frustrante, né? Assim, porque a imprensa ela vai passando por mudanças interessantes ao longo dos últimos anos, né?
o marco que eu acho importante disso é o editorial do Globo nas manifestações de junho de 2013, né, fazendo aquela autocrítica do apoio ao golpe de 64. Depois você tem a Folha de São Paulo também tentando incorporar de modo mais significativo os debates, né, até culminar agora recentemente com a campanha pela democracia. Então, os jornais, esse tema da ditadura, ele vai entrando, né, de forma interessante pelos jornais, e isso me chamava bastante atenção. Quais foram os principais resultados dessas pesquisas? Em primeiro lugar, foram essas investigações em torno do debate público na grande imprensa, da Comissão Nacional da Verdade. Um segundo resultado, que eu acho que é interessante, que tem a ver com as minhas pesquisas atuais, que eu comecei a me interessar não apenas pelo debate em torno da Comissão Nacional da Verdade na grande imprensa, mas de como a Comissão Nacional da Verdade ela foi uma espécie de um impulso, né, para abrir um campo de possibilidades de disputa de memórias em torno da ditadura. Assim, eu acho que ali foi um marco, né, assim, de como se fosse, a partir dali, você tivesse uma fresta, né, que foi se abrindo para diferentes direções e abriu um debate mais amplo, à esquerda e à direita, né, acho que a esquerda e a direita, em torno do tema da ditadura. E aí me interessou também, porque aí foram meus interesses também, e hoje eles estão muito relacionados a isso, continuar minhas pesquisas em torno da grande imprensa, mas também de como a indústria cultural, ela também, né, de um modo ou de outro, se mostrou muito responsiva a esse tema da ditadura. Por exemplo, né, eu publiquei um artigo na revista Estudos Históricos em 2017, se não me engano, no qual eu mapeio, por exemplo, algumas obras de literatura, né, como que a literatura, o campo literário, né, algumas obras não apenas foram publicadas, mas foram reconhecidas publicamente mediante prêmios, né? Bernardo Kucinski, o Julian Fuchs, enfim, um monte de obras que foram, a Maria Valéria Rezende, várias obras, Joca Terron, como que a literatura brasileira contemporânea, ela trazia para dentro da sua obra, da ficção, essa temática da memória, essas disputas do passado. Então, esses foram um pouco dos meus projetos pessoais e continuam sendo, assim, né? De mapear e pensar essas disputas da memória, da ditadura, tendo como marco a Comissão Nacional da Verdade e junho de 2013, que aí explode isso de modo mais significativo. Mas tem um outro resultado dessas minhas pesquisas, que particularmente eu gosto muito de destacar, que são os orientandos, né? Porque a partir disso, a partir dessa agenda de pesquisas, né, tanto de projetos de mestrado, de doutorado, mas também de TCCs, vários alunos começaram a pesquisar também, seja a Comissão Nacional da Verdade em si, seja as disputas que a Comissão Nacional da Verdade suscitou. Então, tenho alunos, por exemplo, que começaram a pesquisar, né, de mestrado, né? Tem uma aluna que defendeu uma dissertação sobre grupos de trabalho. Isso é uma agenda interessante de pesquisa, né? Grupos de trabalho específicos da Comissão Nacional da Verdade, as disputas a partir daquilo, né? Então, tem um orientando que pesquisou o tema das religiões, em especial o protestantismo. Tem uma orientanda que pesquisou, que defendeu agora recentemente uma dissertação de mestrado sobre a participação dos historiadores na Comissão Nacional da Verdade. Né, assim, de como que se deu as disputas, a presença dos historiadores na Comissão Nacional da Verdade e também de que maneira a narrativa da Comissão, ou as narrativas da Comissão Nacional da Verdade, elas tensionam com a historiografia, se aproximam e tensionam com a historiografia. Eu tenho uma orientanda que defendeu agora uma dissertação de mestrado sobre a temática LGBT na Comissão Nacional da Verdade. Né? Eu tenho um orientando que está pesquisando a temática indígena na Comissão Nacional da Verdade, sempre tentando buscar, né, essas conexões e o diálogo com a historiografia produzida sobre a ditadura, né? Ou seja, essas tensões, essas aproximações. Então, o tema da ditadura, ele obviamente me interessa, né? É uma questão que me interessa muito diretamente e tal, mas me interessa mais, né, as disputas do tempo presente na esfera pública em torno das memórias da ditadura. Essa é o eixo central das minhas preocupações, né? Refletindo primeiramente sobre o tema das universidades, né, e dos intelectuais de modo geral. Eu acho que no Brasil, né, essa é uma questão que a gente pode refletir de modo mais amplo, mas no Brasil nós temos uma tradição forte de inscrição dos intelectuais na vida pública, né? Isso, enfim, desde o XIX, né, e passando por todo o século XX, nós tivemos uma tradição forte
de inscrição dos intelectuais na vida pública, de participação nos debates públicos, etc. Mais recentemente, né, ao longo das últimas décadas, sobretudo eu acho que nos anos 90, no início dos anos 2000, por processos mais diversos, né, eu acho que dois processos caminharam meio que paralelamente, né, seja a consolidação da democracia no Brasil, pelo menos a impressão que se tinha, né, de que o Brasil, a despeito das diferenças, né, ele estava caminhando para uma democracia. E, por outro lado, né, a própria consolidação e institucionalização das universidades, dos programas de pós-graduação, etc., né, eu acho que houve um certo retraimento dos intelectuais para dentro das universidades. Me refiro mais aos intelectuais acadêmicos, né? Para dentro das universidades. Por isso, assim, não acho que teve seus problemas, né, esse afastamento, mas teve também suas dimensões virtuosas, né? Eu acho que dificilmente a universidade teria atingido esse grau de excelência, os programas de pós-graduação, se esse movimento também, né, de autocentramento não tivesse ocorrido. Então, acho que ele tem essas duas facetas, né? Mas eu acho que a partir de meados dos anos 2000, a universidade começou a ser tensionada para sair desse casulo, né? Pensando os cursos de ciências humanas de modo geral. Internamente, também por processos virtuosos que ocorreram, por exemplo, né, a próprio processo de democratização, restrito, mas democratização das cotas, né, das ações afirmativas, né, esses processos trouxeram para a universidade novos públicos, novas agendas, novas questões que começaram também a tensionar por dentro da universidade, né, assim, a provocar muitos professores, muitos intelectuais, né, com temáticas que antes não estavam ali colocadas, né, assim, ou não estavam colocadas da forma como, seja a questão do racismo, seja a questão do feminismo. Provavelmente, na nossa geração, quando nós nos formamos, né, essas temáticas estavam colocadas, mas elas eram muito periféricas do ponto de vista público, né? Hoje em dia, felizmente, você tem coletivos, grupos se organizando, pautando essas questões. Então, acho que internamente também as universidades começaram teve essa pressão interna que, né, assim, o mundo está mudando e nós vamos permanecer fechados aqui nesse processo de autocentramento, novas temáticas, novas questões, etc. Eu acho que teve também essa dimensão, mais uma vez, né, eu posso estar sendo injusto com o campo da história, mas eu acho que a historiografia, de modo geral, ela permaneceu muito mais autocentrada do que outras áreas das ciências humanas, sobretudo da sociologia. Eu acho que a sociologia sempre se mostrou mais aberta, mais vocacionada para essas discussões públicas do que a história. Eu acho que havia um certo receio, né, dessa coisa da não... Eu lembro na minha graduação, não falo só do curso de história, mas em geral o tema da participação política, da militância, isso era, em certo sentido, mal visto. Marxismo, tudo isso era um pouco mal visto, né, era mal... Enfim, mesmo por professores progressistas, professores de esquerda, tal, esses temas eram meio que... E aí eu acho que aí veio essa Real June de 2013 e tal, e bagunçou tudo, né? Assim, trouxe determinadas questões e nos colocou em determinados desafios que a gente, de repente, viu que não era possível permanecer nesse espaço. Eu acho que a gente também tem... Porque, assim, aí tem algumas discussões, porque eu acho que tem algumas questões que estão colocadas. Em primeiro lugar, eu acho que a universidade, felizmente, a gente começa a ver vários movimentos dentro, por exemplo, de historiadores criando, né, buscando escrever para o grande público, se preocupando, né, a participar mais efetivamente da esfera pública. Esse movimento de história pública, né, que eu acho super interessante, começa a se institucionalizar, né, assim, não é que você não tiver... Você tinha iniciativas individuais de história pública, né, mas ele se institucionaliza, vira um campo, né, eu acho super interessante, porque tanto pelo que ele provoca externamente, mas pelo que ele provoca internamente, né? Hoje é difícil você ter dentro da história de algum professor que não se sinta provocado a isso. Um professor hoje, eu não acho que seja imperativo que ele tenha que sair participando da esfera pública, não acho que isso tenha que ser um constrangimento normativo, mas ele minimamente se preocupar com essas questões, eu acho que isso é um ganho, né? Isso é um avanço para o campo, e eu acho que essa institucionalização da história pública foi importante nesse sentido. E, paralelamente a tudo isso, né, nós tivemos as próprias mudanças estruturais da esfera pública, né, ou seja, a própria esfera pública, ela se ampliou, né, ela ampliou essas possibilidades. Antes, nós tínhamos intelectuais e historiadores que participavam da esfera pública com artigos em jornais, participando de discussões públicas, mas a internet, né, ela possibilitou, sobretudo para uma geração que já vinha depois, né, se colocar publicamente de uma forma muito mais
ampla do que estava colocada para gerações anteriores. Então, acho que teve essas dimensões, essas transformações que foram ocorrendo paralelamente, né, da universidade e da esfera pública. Né? Foram mudanças que foram ocorrendo paralelamente e tendo como pano de fundo esse processo de politização da sociedade brasileira. Né? Assim, que ele faz com que os intelectuais, de modo geral, não apenas da universidade, mas da vida cultural, de modo geral, comecem a participar mais efetivamente das questões públicas. E as tensões da sociedade, elas invadem não apenas, né, o campo ficcional, como você colocou, né, impressionante como as temáticas do racismo, temática do feminismo, né, temática da memória, elas invadem muito fortemente o terreno ficcional, né, um destaque, por exemplo, de Itamar hoje, né, do Jefferson Tenório, tem muito a ver com essas questões, para além do mérito propriamente substantivo da obra deles, tem muito a ver também com essas questões externas ao campo literário que acabam invadindo. Ou no próprio cinema também, né? O destaque de uma cinematografia, por exemplo, do Kleber Mendonça Filho, tem muito a ver, porque a obra dele é permeada por essas questões também que a sociedade foi colocando. Então, assim, eu acho que tiveram essas transformações na esfera pública e na sociedade de modo geral, e a universidade se viu instada a se posicionar. Diante disso, né, e aí descendo, recortando para o nosso terreno aqui da ditadura, eu acho que isso nos coloca alguns desafios muito substantivos, né? Porque, por um lado, eu acho que é muito positivo nós nos sentirmos provocados a isso, né? E eu acho que, quando eu elogio o canal História da Ditadura, não é qualquer nada formal, eu acho que movimentos como esse são de enorme importância, de enorme relevância, porque é necessário a gente discutir publicamente essas questões, mas eu acho que o nosso desafio hoje também, eu acho que tem dois desafios grandes que estão colocados aí, por um lado, como que a gente participa como que a gente se inscreve na esfera pública e participa da esfera pública sem recair necessariamente na simplificação do debate público. Esse eu acho que é um desafio que a gente tem, né? Como que a gente se inscreve na esfera pública dentro da nossa particularidade? Eu acho que é muito difícil da gente fazer isso. É um aprendizado, não acho que essa resposta vai vir imediata. Né? Mas como que a gente se inscreve nessa esfera pública, resguardando aquilo que nos é particular, aquilo que nos garante a nossa singularidade no debate público? Esse eu acho que é um desafio que a gente tem. E, por outro, como que a gente também se inscreve nesse debate público sem que nos tornemos simplesmente porta-vozes das forças às quais a gente concorda na sociedade politicamente. Que não sejamos meramente porta-vozes de memórias progressistas com as quais a gente concorda. Eu acho que esses dois desafios da simplificação e de ser porta-voz é um desafio que nós nos colocamos hoje, que não acho, novamente, né, que tenham respostas fáceis, e acho que, felizmente, nós estamos sendo provocados por isso. O campo historiográfico, a gente pega o debate sobre ditadura no Brasil, avançou, assim, enormemente. Mas, de fato, a gente tem um gap aí entre o que tem de conhecimento produzido na universidade e o que tem de uma percepção na sociedade, de modo geral, do que foi a ditadura. Eu acho que esse reconhecimento desse gap, dessa diferença, hoje a gente tem. Né? Como romper com esse fosso? Eu acho que a gente tem a percepção hoje de que é necessário, mas como fazer, eu acho que a gente ainda vai ter que ir afinando. Isso só vai ocorrer mediante muita conversa, muito debate, mas eu acho que é necessário a gente tentar superar essas arestas. A escuta, na verdade, mais uma vez, né, eu posso estar sendo repetitivo com isso, mas eu acho que a escuta também só pode ser compreendida após junho de 2013, assim, né? Porque eu acho de fato isso, né? Eu acho que ali foi um momento muito marcante e eu estava ali no IESP, né? Assim, no UPERJ, eu passei por essa transição porque quando eu estava no UPERJ, nós fizemos a transição para o IESP, né? E nós conversávamos muito à época, tal, eu e vários colegas, daquele anseio, de algum modo, de participar mais significativamente das discussões públicas, do debate público, né? E a gente não tinha, assim, para além das postagens no Facebook, para além do, né, que assim, a gente, é interessante participar, mas a gente queria ir além, né? Assim, ter um espaço no qual a gente pudesse formular algumas reflexões um pouco mais ampla sobre aquilo que estava acontecendo, mas que também não resultasse propriamente em um texto acadêmico, né? Assim, a gente também tentar sair dessa lógica, né?
Ou seja, você mandar para uma revista uma análise de conjuntura, né? Porque não se tratava propriamente disso, né? Assim, seja pelo tempo, né? Porque isso também é interessante, né? Como é que 2013 reconfigura completamente a própria lógica do tempo, né? Assim, você publicar uma coisa agora já é, né? Assim, como é que o Brasil entrou num determinado turbilhão pós junho de 2013, que assim, que essa própria ideia de que você vai escrever um texto e que ele vai ter um tempo, né, até ser publicado, a possibilidade dele ficar datado é muito grande, né? Então, assim, a gente queria um espaço para isso, para refletir sobre política, sobre essas questões. E, paralelamente também, né, eu sempre gostei, eu e meus amigos que acabamos fundando a Escuta, né, que foi um projeto de 2 amigos pessoais, né, que é o Jorge Chalub, né, que era professor aqui da UFJF, acabou de ir para a UFRJ, né, começou a dar aula na UFRJ. Nós éramos amigos os 2 eram da ciência política no UPERJ, e o outro era o Diogo Tourino, né, que fez também o UPERJ de Ciência Política e agora é professor da Universidade Federal de Viçosa. E nós tínhamos essa ideia. Então, paralelamente às questões políticas, que a gente tinha vontade de intervir mais significativamente no debate público, não só a gente, né, a gente via também outros colegas que tinham essa vontade de participar, tinha a questão da cultura, né? Ou seja, a gente sempre gostou muito de filme, livro, né? Assim, a gente sempre conversou sobre isso e tal. E aí a gente falou, pô, por que não transformar isso também em reflexões, né, onde outras pessoas possam compartilhar, debater e tal. Então, a ideia da revista era ser uma revista de política e cultura, né? Esse é o foco. Né? E pensando, e particularmente, eu acho que né, a minha trajetória também é muito preocupada com essas relações entre cultura e política. Né? Cultura e política, esse vínculo sempre me interessou bastante. A nossa ideia era como juntar isso, né, cultura e política, e aí a revista, a princípio, a gente ficou pensando, eu sugeri esse nome de Escuta por isso, porque naquele contexto, embora esse debate de polarização eu tenha muita dificuldade, porque a polarização equivale a 2 lados, né, assim, como se nós tivéssemos 2 lados iguais, nós não temos 2 lados iguais, é interessante, já que estamos falando da ditadura, né, como é que esse debate da polarização de 2 lados iguais, ele sempre volta, né? Assim, antes era a teoria dos 2 demônios, né? Não, nós temos 2 lados equivalentes, né? É o Estado autoritário e a luta armada. Não eram equivalentes, né? Como agora não são equivalentes. Né? Como que o liberalismo brasileiro ele tenta construir equivalências de coisas que não são equivalentes. Né? E agora é a mesma coisa. Então, embora seja muito diferente essa extrema-direita do que a gente pode chamar de lulismo, de esquerda, etc., tinha, e eu ainda continuo com essa percepção, né, de que, embora tenha lado nessa disputa, eu acho que é necessário, né, nós que fundamos a Escuta, é necessário também o tempo da reflexão, né, é necessário também o tempo da conversa. Para você conversar, você precisa escutar, né, você precisa ouvir. Assim, é um pouco dessa ideia. Não basta simplesmente nós falarmos. A gente vai ficar sempre falando. Então, a nossa ideia era não apenas falar, mas também ouvir e tentar. Essa sempre foi uma ideia da revista, né? Também ser uma revista para a gente, mas para outras pessoas também, que atingissem públicos também que não estavam, né, o público acadêmico estrito sensu. Então, essa foi um pouco como a revista foi surgindo. E aí foi criada, nós criamos em 2015, sem grandes pretensões também, né? E a gente contratou uma menina para fazer a parte gráfica e tal, mas foi crescendo e aí a gente foi, né? A revista, ela foi vários momentos durante esses 5 anos, a gente já pensou, não, vamos parar, vamos desistir, tal, porque é muito difícil, né? Você tem essa super experiência, isso é muito difícil tocar um projeto como esse, né? E nós 3, e acabou que nesse meio tempo, nesse período também, o Diogo virou pró-reitor adjunto de extensão na UFV, eu virei coordenador do programa de pós-graduação em História, né? Eu fiquei entre 2018 e 2020 nessa loucura que é coordenar um programa de pós-graduação. Então, a revista ficava lá, mas a gente sempre com essa ideia de que era necessário manter, né? Porque, ainda que a gente não conseguisse, a nossa ideia era garantir uma periodicidade semanal, né? Essa era a nossa ideia, sempre atualizá-la semanalmente. Nem sempre era possível, mas não ser possível atualizar semanalmente não quer dizer que a revista tem que deixar de existir. Né? Era um pouco dessa ideia de que também ela tem um formato flexível, é possível ter esse formato flexível. E aí, ao longo do tempo, a gente foi tentando também adaptar. A gente demorou a entrar no Instagram, demorou para... Enfim, era um projeto meio que... É um projeto amador, de fato é um projeto amador,
mas, ao mesmo tempo sendo um projeto amador, ele é um projeto que consegue ter uma capilaridade. Várias pessoas que se interessam, escrevem, né? A gente, às vezes, convida pessoas, mas também está aberto a outras pessoas que quiserem escrever e tal. E, para a gente, ficou um espaço legal. E é interessante porque esse desafio que a gente viveu, né? Quando você colocou essa coisa das visualizações, a gente ficou pensando... Esse foi um debate ainda que a gente atravessa, um pouco disso, que a gente fala assim, não, a gente tem que criar podcast, a gente tem que criar... Aí a gente começa a... Bom, mas a gente tem perna para isso? Não temos, né? Assim, não, é o nosso lugar, sabe? A escuta não precisa de ser exatamente o que são outras revistas e outros meios, é o nosso lugar, é a nossa forma ali de... E é o nosso lugar também da gente escrever coisas que a gente quer escrever, sem que seja entre um artigo acadêmico e uma postagem no Facebook ou no Twitter. Né? Assim, entre isso, é possível ter um lugar, né? Um lugar de reflexão, um lugar de debate. Então, foi um pouco dessa ideia, né, assim, de nós tentarmos ter um espaço. E a gente tentou criar algumas sessões ao longo do tempo, né, mas que falta perna às vezes. Igual a gente tinha Escuta Recomenda, que a gente indicava artigos e que tinham sido publicados na imprensa e tal, mas às vezes falta perna também para manter. A gente tem essa dinâmica de Escuta Aí, que são textos muito rápidos, de conjuntura. Aconteceu alguma coisa, sai um texto, às vezes, de 1, 2 páginas. Então, a gente vai tentando adaptar também, e é legal, porque tem uma repercussão legal, tem um interesse legal, e particularmente, eu acho mais interessante isso, quando pessoas externas à universidade, né, comentam da escuta e falam, poxa, eu acompanho a escuta, porque eu também acho que tem um pouco desse objetivo, né, de romper um pouco desse espaço acadêmico e sair dessa lógica só do produtivismo, de que você tem que escrever, né, assim, sair um pouco disso, né, ser um espaço leve, né, escuta, todo momento que a gente tentou pesar a escuta, a gente falou, não, é um espaço leve, é um espaço de conversa, né, assim, então foi um pouco desse norte que motivou a criação e a manutenção da escuta. Eu entrei na graduação da História daqui da UFJF em 2003. Eu já tinha vontade de fazer algum curso de humanas, tinha vontade de ser professor. Minha mãe era professora, né, aposentada aqui na UFJF de Geografia. Então, eu sempre meio que convivi nesse ambiente acadêmico, tal, indo com a minha mãe para a universidade. Sempre gostei muito do ambiente da universidade, né, da UFJF em particular. Então, eu entrei em 2003 na universidade, na graduação, e logo no terceiro período, eu iniciei com uma bolsa de iniciação científica com a professora Cláudia Viscardi. Né? A Cláudia tinha um projeto sobre Primeira República, e ela trabalhava, à época, a questão das associações mutualistas, né? A formação das associações mutualistas, e com um tipo de reflexão que depois acabou sendo muito influente em outros trabalhos que eu vim desenvolver depois, que era um pouco dessa crítica à ideia de que, né, a sociedade brasileira teria sido bestializada, né, o contexto de proclamação da República, tentando mostrar justamente a existência de uma sociedade que minimamente se organizava, né, que tinha seus espaços de mobilização, de organização, com um diálogo muito forte com Thompson, tal. Então, eu mergulhei um pouco nessa bibliografia durante a minha formação na graduação, e isso acabou sendo muito importante para mim. A minha monografia, né, meu TCC, inclusive, é sobre isso, né, sobre a Primeira República, associativismo em Juiz de Fora, na Primeira República e tal. Porém, né, assim que eu concluí a minha graduação, eu queria trabalhar com uma temática mais contemporânea. Né? A minha ideia, a princípio, meu projeto inicial era, inclusive, para pesquisar a relação entre intelectuais e PT. Né? Intelectuais, a esquerda de modo geral, e intelectuais, o PT. Isso vinha muito de uma questão da minha própria militância, né? Eu, durante a minha graduação inteira, eu fiz parte do movimento estudantil, né? Fiz parte do PT de modo mais efetivo, né? Tinha uma militância muito forte do centro acadêmico, né? Tinha uma participação mais efetiva nesse sentido, muito envolvido nos debates também da universidade naquele contexto, né? Porque eu entrei na universidade no debate da reforma universitária, e quando eu estava concluindo, né, a reforma universitária do início do governo Lula, e quando eu estava concluindo, estava no debate sobre o Reúne, né? Sobre o Reúne e tal, então eu participei bastante daquelas discussões. Eu queria me envolver em alguma temática de pesquisa também mais contemporânea, né? E é interessante porque a Cláudia sempre me deu também todo o suporte, todo o apoio nesse sentido, né? Não teve aquela coisa de, né, não, te formei, então você precisa ficar nessa temática e tal. E aí, eu cheguei a me inscrever no mestrado da UF,
em história, que eu até tinha interesse de pesquisar, cheguei a conversar até com o Daniel na época, né, de pesquisar alguma coisa nesse sentido, mas eu já vinha ouvindo falar muito do UPERJ, né, eu tinha muitos amigos das ciências sociais próximos, né, que já estavam fazendo o UPERJ, e o UPERJ sempre me pareceu um instituto muito interessante, assim, embora, né, eu desconhecesse praticamente tudo, né, tinha leituras muito esparsas de sociologia e tal, de ciência política, mas não tinha propriamente uma formação. Então, me parecia, a princípio, meio distante, mas me interessava, e eu tinha uma admiração particular também pelo professor Luiz Werneck Viana, né? O Werneck, eu tinha lido alguns trabalhos dele, sobretudo o Liberalismo e Sindicato no Brasil, né, que é a tese de doutorado dele, que tem várias discussões ali sobre o tema da formação da classe trabalhadora ali nos anos 20, os anos 30. E o Werneck tinha sido também uma reflexão sobre a era Vargas e tal. E o Werneck, ele era, né, ao lado de outros intelectuais como Carlos Nelson Coutinho e tal, uma das figuras mais influentes da reflexão sobre Gramsci no Brasil, né? E o Gramsci era um autor que sempre, né, assim, desde que eu comecei a militância política e tal, sempre foi o autor de referência para mim. Eu lia muito Gramsci, gostava muito. E o Werneck, sobretudo pelas reflexões dele em torno do tema da revolução passiva no Brasil, ele me parecia uma figura muito interessante e tal. E aí eu fui meio que fiz os 2 processos seletivos. O processo do UPERJ concluiu antes, e até por uma questão prática mesmo, porque o UPERJ, como era programa nota 7 tal, também ele dava bolsa para todos os estudantes e tal. Falei, vou arriscar, né? Vou para o UPERJ. E para mim foi uma experiência, assim, muito, muito definidora e muito marcante, porque o UPERJ, ele tinha uma perspectiva muito interessante no mestrado, que era uma perspectiva menos focada na dissertação e mais focada na formação. Então, você tinha muitas disciplinas formativas, assim, né? A gente tinha teoria sociológica 1, 2 e 3. Então, eu fiz teoria sociológica com Ricardo Benzaquem, com o Zé Maurício Domingues, com o Frederic Vandenberg, com o Marcelo Jasmin, né? Eu fiz essas discussões e fiz também as disciplinas de teoria política, né? Com César Guimarães, com o Renato Lessa, que era também, né, teoria política 1, 2 e 3. Então, para mim, esse percurso formativo do mestrado do UPERJ foi fundamental. E aí, ali, embora eu não trabalhasse, tenha deixado propriamente um pouco de lado essa ideia de trabalhar propriamente intelectuais e PT, eu trabalhei com intelectuais de esfera pública. Ou seja, porque era um tema do Werneck, né, em grande medida, o tema da organização dos intelectuais, como é que os intelectuais se vinculam com a esfera pública. Então, essa temática do vínculo entre intelectuais e esfera pública acabou permeando muito a minha dissertação de mestrado, que é esse tema, e depois o doutorado, né, porque no doutorado é interessante porque a minha pesquisa de doutorado, ela é muito focada num tema que é hoje, né, muito forte na história, que é o tema da história pública, mas que na sociologia já era muito forte, que era o tema da sociologia pública. Né? Em 2005, o Michael Burawoy, que era o presidente da Associação Internacional de Sociologia, quando ele assume a presidência, ele faz um discurso em defesa da ideia de uma sociologia pública. E a minha tese de doutorado, de modo muito resumido, né, era tentando pensar como que a tradição da sociologia brasileira, historicamente, né, minha tese de doutorado é uma história intelectual da sociologia no Brasil, para mostrar como que essa sociologia no Brasil ela sempre foi muito marcada, né, por essa inscrição pública. Não o fato, por exemplo, de nós termos tido um presidente da República que foi sociólogo, né, o Francisco Verfort, que foi secretário-geral do PT, depois foi, né, assim, essas figuras que desempenharam um papel importante na vida pública do país, não era alheio ao fato dessa tradição intelectual da sociologia no Brasil. Então, esse foi um pouco do meu trabalho de doutorado, né, da minha tese de doutorado, refletindo um pouco sobre essa tradição sociológica brasileira, a história intelectual da sociologia no Brasil. E, paralelamente, no doutorado, eu fui me aprofundando mais na discussão sobre esfera pública. A esfera pública acabou, hoje, né, qual que é o tema que me unifica, assim, de todas as minhas preocupações, é o tema da esfera pública. Então, aí eu acabei, o meu período de sanduíche, né, eu fiz na New York University, com o Craig Callum, que é um dos principais, é o cara que meio que fez a recepção do Habermas nos Estados Unidos, né? Eu entrei naquelas discussões, era um instituto, o Institute for Public Knowledge, que era discussões sobre esfera pública e universidade e tal. Então, esse tema da esfera pública e a relação dos intelectuais da esfera pública acabou sendo,
né, um pouco do norte da minha trajetória. Quando eu concluí o doutorado, eu fiquei na dúvida sobre para onde ir. Volto para a história, fico nas ciências sociais, porque eu tinha tido também uma experiência. Eu fui professor substituto aqui na UFJF entre 2010 e 2012. Então, já tinha tido uma experiência como professor nas ciências sociais. E assim que eu concluí o meu doutorado, eu comecei a dar aula na UENG, né, Universidade Estadual de Minas Gerais, que era aqui, tinha um curso de ciências sociais, tem, né, em Barbacena. Então, eu ia, voltava sempre, dava aula lá na UENG. Então, eu estava naquele dilema, até que surgiu depois esse concurso, né, de história contemporânea e tal, e eu vi também a possibilidade de voltar para a área de história, né? Assim, porque era um concurso de história contemporânea, de modo mais geral, mas com foco mais específico no Brasil. Querendo ou não, tinha questões também práticas, né? Eu sou de Juiz de Fora, né? Enfim, à época eu era casado também, minha então companheira, ela tinha passado recentemente também num concurso na UFJF, então tinha questões práticas e tinha questões afetivas também, né? Ou seja, a possibilidade também de trabalhar com professores que tinham sido tão importantes na minha formação, né? Um departamento que eu gosto muito afetivamente, então essa possibilidade de voltar para cá, para mim, era muito especial. Então, acabei fazendo esse percurso, né? Até que, em 2014, eu fiz o concurso, eu defendi minha tese no final de 2013, trabalhei na UENG durante os primeiros meses de 2014, e em agosto, mais ou menos, né? Eu entrei na UFJF como professor.